Gente, boa noite para todas e todos, né? Eu queria inicialmente agradecer pelo convite de poder estar aqui com vocês, né? Eu trabalho numa universidade pública, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nesse momento eu faço parte da administração central da Universidade Federal do Rio de Janeiro na condição de pró-reitor de graduação. E assim como todo o sistema público, né, de educação, a nossa universidade tem sido alvo frequente de ataques diversos, né? E tenho certeza que, nesse momento, uma atividade como essa é fundamental para que nós possamos entender um pouco melhor, debater, construir uma visão do que está acontecendo, principalmente para a gente se preparar para os próximos tempos, né? Então, entender a conjuntura, entender o que está acontecendo no país hoje, o que está acontecendo no mundo é fundamental. E como falou aqui o querido Guilherme Boulos, né, que fez uma campanha excelente, colocou programa, colocou uma visão de mundo, né, uma campanha compatível. Nós estamos num momento de ataques a direitos, né, direitos sociais, também a direitos civis, e entre esses direitos está o direito à educação pública, gratuita, de alta qualidade, universal, né, que todos nós defendemos. Então, o tema é fascismo, né? Pensei um pouco e preparei aqui algumas referências históricas e também um pouquinho de referências teóricas, né? Então, tentando responder algumas questões. A primeira é o que é fascismo, né? O que é o fascismo? Ele é uma doutrina acabada, pronta, né? Ele é um conjunto de elementos dispersos, o fascismo são ações, é um pensamento coerente. O que gera o fascismo, né? Como é que foram as experiências históricas de fascismo, ou nazifascismo, como também se chama, né? Terceira pergunta é se tem fascismo no mundo hoje, né? Se tem governos fascistas, estados fascistas, movimentos fascistas. E a pergunta que todos nós queremos responder, né? Tem tendências fascistizantes no Brasil, né? O próximo governo vai ser um governo fascistizante. E a quinta pergunta não poderia deixar de ser o que fazer, né? Diante desse quadro. Então, assim, o tempo histórico que nós estamos vivendo, e a gente não escolhe o tempo histórico em que a gente quer viver, já que ele acontece, né? A gente tem quase 30 anos do fim da União Soviética, né? A gente tem também o fim de um ciclo de crescimento do capitalismo que durou até o final dos anos 70, depois ele entra em crise, ele continua crescendo no mundo, mas em algumas regiões, em outras ele está estagnado, ele cresce pouco e ele cresce em condições de aumento do desemprego, de aumento da taxa de exploração, de retirada de direitos pela maioria dos governos, né? Nós temos um processo de mundialização, de globalização, né, que tem diferenças entre os termos, mas o capitalismo é integrado mundialmente nas grandes empresas, nas trocas comerciais, né? É uma integração desigual, em alguns países têm mais riqueza, né, usufruem do comércio, da exploração pela presença de indústrias que têm matrizes nesses países, de países menos desenvolvidos, né? Nós temos uma hegemonia na maioria dos países de um pensamento liberal ou neoliberal, como queiram, né? Que defende um Estado pequeno. Na verdade, o Estado pequeno, para a maioria da população, para os trabalhadores, um Estado muito forte para a minoria, né? Para os detentores do capital, das grandes empresas industriais, fazendas, bancos, etc. Nós vivemos um momento em que as contradições do capitalismo se agudizam, né? Então você tem mais desemprego, você tem taxas de lucro muito grandes em alguns setores, mas há insatisfações, a crise, a classe trabalhadora no mundo ela está precarizada e enfrentando dificuldades, né? Com muitas insatisfações, que começam a atingir também camadas médias, que entram no bojo dessa crise. E essa crise combinada ao momento que o capitalismo vive, né, de aumentar as taxas de exploração, de concentrar cada vez mais o capital, fazem com que haja uma dificuldade para o capitalismo, na maioria dos países, de conviver com a chamada democracia burguesa.
Quer dizer, mesmo a democracia burguesa, que é limitada em si pelo poder econômico, né? Então, os partidos que têm mais dinheiro são aqueles que fazem mais propaganda, têm maiores bancadas, tá? E várias outras distorções. Mas mesmo essa democracia tem dificuldade de sobreviver diante do quadro que se desenha para o capitalismo. Então, as chamadas liberdades democráticas, né, o direito de fazer política, de se organizar, de se expressar, os direitos civis de um modo geral, os direitos sociais, eles vão sendo atacados, isso é um quadro geral. Então, também os direitos políticos e até os direitos humanos, né? Tem 48, depois da guerra, tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e tal. Houve um período em que isso estava em ofensiva, mais direitos em mais países, mais lugares, e hoje isso está com uma ofensiva contrária, de retirada de direitos, inclusive no sentido dos direitos humanos, né? Então a gente vê no mundo que há um surgimento, há um recrudescimento, há um fortalecimento de movimentos de direita, que tem vários nomes, né? Tem neofascistas, neonazistas, direita, alguns chamam de direita tradicional, direita democrática, tem vários termos, mas o extrema-direita também, né, os movimentos reacionários que vão contra avanços obtidos nos últimos anos em muitos países, em várias áreas, como nos direitos civis, por exemplo, surgimento de racismo, né? Então a gente vive um quadro, um tempo histórico bastante difícil, e tem essas características. Então nós temos nos Estados Unidos, né, tem uma direita dentro do Partido Republicano, chamado Tea Party, né, que é o nome que eles têm, e também fora do Partido Republicano, com supremacistas brancos, né, que retomam a ideia de que existe uma raça branca que seria superior às outras raças. Na realidade só tem uma raça que é a raça humana, né, mas esses grupos pensam dessa forma. Nós temos na Alemanha um partido que está presente no parlamento, chama-se Alternativa para a Alemanha, que se diz um partido de extrema-direita, combate imigrantes, etc, etc. Na Grécia nós temos um grupo chamado Aurora Dourada, que também está no parlamento, também tem alvo nos imigrantes, né, nos refugiados, etc. Temos um presidente nos Estados Unidos, né, que declaradamente faz colocações defendendo esses princípios, também contra os imigrantes, também atacando direitos civis, né, direitos políticos, etc. Então esse é o quadro geral que se desenha também no Brasil, e não só agora, né? Ele vem se desenhando já há alguns anos, desde 2013, que essas manifestações voltam às ruas, vários grupos vão atacar direitos, por exemplo, dos homossexuais, atacar os grupos feministas, atacar o movimento negro, né? Defender a grande propriedade, defender uma diminuição do Estado e várias coisas misturadas. Vamos pensar assim, o que gera o fascismo? Né? Como é que foram as experiências históricas? E tem duas que se destacam, né? Uma na Alemanha, a outra na Itália, e também outros países que tiveram governos que muitos classificam como fascistas, né? O governo português, né? A ditadura, né? Do Salazar, da Espanha, com o Francisco Franco, e outros países que a gente pode citar. Então, o que gera isso? Tem um elemento que é comum a essas experiências, é o interesse do grande capital. Por trás do Hitler, tem um grupo chamado Krupp, que está presente no Brasil, associado a outro grupo alemão, ThyssenKrupp, tem a siderúrgica do Atlântico, né, lá no Rio de Janeiro, tem outras indústrias, e outras empresas também, Bayer, né? Muitos dos produtos químicos usados nas armas químicas da Segunda Guerra Mundial são fabricados pela Bayer, que está aí até hoje, né? Esses grupos financiaram a máquina de guerra alemã, e o governo alemão, mesmo já no final da guerra, pagava em dia essas empresas em ouro, que era depositado na Suíça. Então você tem um elemento que é o grande capital por trás desses governos. O Mussolini na Itália tinha a Fiat e outros grupos defendendo o governo fascista, né? A Alemanha e Itália, quando começam essa experiência nazi-fascista, na Alemanha chama-se nazismo, né? Na Itália fascismo, lá nos anos 20 começa algum movimento, né, que vai crescendo no início dos anos 30, chega ao poder, né, de formas diferenciadas, mas chega ao poder nesses dois países. Era um quadro de muita insatisfação. A Alemanha derrotada na guerra, humilhada, né, com muito desemprego, uma crise
generalizada. A Itália foi secundarizada na Segunda Guerra. Tanto a Alemanha quanto a Itália precisavam de mercados para os seus produtos. Eles fizeram a Revolução Industrial mais tarde, não tinham para quem vender a sua produção que crescia. Então eles tinham olho em expansão de território, conquista de território para isso, né? Também uma resistência na Alemanha e na Itália a mudanças culturais, né? Que nesse momento no mundo avançava a organização sindical, avançavam democracias burguesas, etc. E hoje, os movimentos nazistas e fascistas na Europa, de um modo geral, também eles crescem nesse ambiente de desemprego. Então, na França agora recentemente, na Alemanha, esses grupos vão para as eleições dizendo, olha, os estrangeiros estão tirando os nossos empregos. E se aproximam dos trabalhadores desses países que começam a ver no imigrante, no refugiado estrangeiro que entra nesses países, o inimigo. Então, o fascismo ele combina o grande capital com um quadro de insatisfações e com a identificação de inimigos, né? Inimigo interno e inimigo externo. Vamos ver algumas características gerais. Aqui eu queria fazer uma colocação seguinte: o fascismo não é uma teoria acabada, completa, coerente, como outros sistemas são. Você pensa assim, liberalismo é uma doutrina, tem princípios teóricos, tem fundamentos, tem uma visão do Estado, né? Para o liberalismo, o Estado é um mal necessário. Ele é a regra do jogo, ele garante o indivíduo, o direito do indivíduo, por isso o liberalismo se combina com democracia burguesa. Precisa de um certo Estado de direito para dar a regra do jogo, como as empresas se constituem, algumas regras para o emprego, trabalho, alguns direitos civis. Social, mais ou menos, mas direito civil garante, o liberalismo pensa assim, tem uma visão de Estado, então é um pensamento coerente, concatenado, tem uma doutrina, tem um programa político liberal. Quando está na oposição, defende o quê? A privatização, redução do Estado e vários outros itens que constam de um programa político, né? Pode-se falar do socialismo, as diferentes correntes que defendem o socialismo, né? Aquelas que estiveram no poder, ou estão no poder, ou as que pretendem chegar no poder, também colocam um conjunto de ideias concatenadas. Tem uma visão de direitos, por exemplo, os trabalhadores, né? Todas colocam isso. Tem uma visão do Estado, que seria um elemento de distribuição de renda. Tem um programa político, lutam por melhores salários, garantias de emprego, educação pública, então você tem uma coerência. No fascismo, não. Você tem, em cada experimento, objetivos mais gerais, propostas de ação, mas não tem uma doutrina, né? Mas a gente pode identificar alguns princípios, algumas características, não princípios, mas características gerais nessas experiências e nos pensadores que se colocam como fascistas, né? O primeiro está ligado ao que aconteceu na Alemanha, na Itália e tal, que é o grande capital. Então, todos eles defendem a propriedade privada. Todos eles estão baseados nisso e é um eixo importante. Todos eles se utilizam de líderes carismáticos, pessoas com personalidade forte, né? Todos eles usam a violência como método de fazer política, né? Seja a violência do Estado, então, a Alemanha nazista, você tinha a polícia política chamada Gestapo, tinha outras organizações também do Estado exercendo o poder com a violência. E a chegada ao poder, e mesmo depois da tomada do poder, havia grupos, não do Estado, mas grupos da sociedade organizada, fazendo uso da violência para impor aquela forma e aquela concepção de poder. Todos eles identificam inimigo externo, no caso da Alemanha, inimigo externo que não deixava a Alemanha se expandir depois da derrota da Primeira Guerra. Inimigo interno. O Hitler, no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, diz claramente que um dos problemas da Alemanha eram os judeus, né, que tinham propriedades, tinham lojas e tal, identificou, e no exercício do poder houve uma eliminação física de alguns milhões de judeus, e aproveitando o ensejo, também eliminaram ciganos, eliminaram deficientes físicos, o Hitler chama no livro dele de bocas inúteis,
não deveriam ficar vivos, porque consomem recursos e não contribuem para a sociedade, está lá no livro, né? Também tem uma base social que são elites, né, econômicas, mas também se aproximam de trabalhadores, né? Então a Alemanha começa a crescer com esforço de guerra, né? A economia começa a gerar emprego, então massas de desempregados passam a ter emprego e, no mínimo, assim, não se opõem, né, ostensivamente àquele governo e tal. Busca setores marginalizados da sociedade, buscam apoio e conquistam parte das camadas médias. Então é um conjunto de elementos aí. Todos eles tiveram um eixo moralista muito grande, defesa da família, preceitos religiosos, né? O Mussolini se dizia ateu, depois se aproxima da Igreja Católica, fala do catolicismo, a Alemanha é a mesma coisa. No caso da Alemanha e da Itália, partidos políticos, né? O Partido Nazista, o partido que se chamava Nacional Socialista, e o Partido Fascista Italiano, né? Partidos. E no caso da Itália, sindicatos também, né? Sindicatos atrelados ao Estado, tem a Carta del Lavoro, que cria uma estrutura sindical atrelada ao Estado. Em alguns casos se chegou pelo voto popular, em outros casos com movimentos, né, de massa, violentos, etc. Bom, não tem muita referência teórica do fascismo, mas tem algumas eu vou citar. Então, assim, no pós-guerra, já nos anos 20, o Hitler escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, né, que é um livro difícil de ler por várias razões. Primeiro, que é mal escrito, confuso, contraditório. Segundo, pelo que ele traz de conteúdo, né? Você tem que ter estômago para ler, mas tem que ler, né? Então, assim, o Mein Kampf tem duas partes. A primeira, o Hitler fala da infância dele. Ele queria ser artista, os pais não deixaram. Ele revela frustrações ali no livro, que leva muita gente a achar que o nazismo foi obra da mente perversa do Hitler, estaria se vingando e tal. E isso pode ser uma base de explicação, mas certamente é uma explicação muito pouco consistente, né? O nazismo é muito mais do que isso, né? Então, ele ali expressa um conjunto de pensamentos, algumas ideias dispersas, assim, contraditórias e tal. Na segunda parte, ele começa a falar de alguns elementos que vão constituir o movimento nazista. Então, ele fala da raça pura, seria a raça ariana, que seria uma raça superior, pura, que não tinha se misturado ao longo da história, o que não é verdade. A raça pura não existe no mundo. Existem combinações, algumas mais, outras menos, mas não tem raça pura. Ele fala dos judeus como inimigo interno, estariam corroendo a economia da Alemanha, estariam ocupando os postos-chave, estariam controlando as finanças da Alemanha, né? Ele fala da humilhação da Alemanha depois da Primeira Guerra, no Tratado de Paz, foi humilhada, não podia ter forças armadas plenamente desenvolvidas e tal, que o povo alemão tinha que superar essa humilhação e tal, e vai jogando a ideia da expansão militar. Não é um texto organizado assim, mas ele vai colocando a ideia da expansão e tal, da Alemanha fora. Tem um autor italiano chamado Gentili, Giovanni Gentili, que é um professor universitário, militante do Partido Fascista, né? E ele coloca na obra dele algumas questões, alguns objetivos, né? Ele fala do nacionalismo também, do orgulho da Itália e tal, né? Ele propõe uma tomada de governo por meios violentos para instalar uma ditadura, né? E ele fala muito que a ação ela tem que prevalecer sobre o pensamento. Quer dizer, isso é uma característica dos movimentos fascistas. Não tem que ter muito pensamento, mas tem que ter ação. Então ele aqui faz uma crítica aos intelectuais, ao intelectualismo. Ele diz que os intelectuais criam utopias não realizáveis, né? E que dão continuidade a uma cultura decadente, que não educa essa cultura, que desfaz a pessoa e se reduz ao pedantismo. Ele ataca os intelectuais. Então, ele se coloca como um anti-intelectualismo, né? Que diz que o intelectual separa pensamento e ação, ciência e vida, teoria e prática, e para ele o importante são ações. Fala isso, né? E ele ataca
falhas na democracia burguesa, da aristocracia, que naquela época ainda, né, prevalecia e tal, com corrupção, responsabiliza essa estrutura da democracia burguesa pela crise, etc, etc. Então, assim, na obra do Gentili, ele passa uma visão de Estado que seria uma síntese, assim, dos indivíduos. A palavra fascismo vem de feixe, e o símbolo é um conjunto de barrinhas de madeira juntas, assim, né, que daria essa força das pessoas. Então, o Estado, para ele, são as pessoas juntas e tal, né? Então, ao contrário do liberalismo, ao contrário do socialismo, o Estado e o indivíduo, para esse pensador, formam uma síntese assim. Ele anuncia reformas, né, mas não diz como vão ser feitas essas reformas, né? E o partido fascista é um partido de ação, de vontade, né? Não é um partido que tem um programa claro. Ele diz no texto dele que a mente humana pode ser moldada. É interessante, na experiência do nazismo tinha um ministro da propaganda cuja tarefa era moldar a cabeça das pessoas com a propaganda. E ele diz textualmente que uma mentira repetida muitas vezes torna-se uma verdade. Deixa eu ver, chama-se Goebbels, né, o ministro da propaganda. Então, o Gentili cita a psicologia das massas, cita o Freud, né, e ele propõe atitudes espirituais e tal, né, ressalta a alma italiana, a cultura clássica italiana, né, e diz que essa nova moral vai dar mais produtividade, e ele induz ao fanatismo. Ele fala no texto, né? Bom, o Brasil viveu um movimento que pode se caracterizar como fascista, que foi o integralismo, né? Lá nos anos 30, 32, tinha uma liderança, Plínio Salgado, né, que era um modernista lá dos anos 20 e tal, mas ele atacava o Mário de Andrade, essa ideia que a cultura brasileira é antropofágica, né, tudo se combina aqui e tal. Elegeu como inimigos o Prestes, né, do movimento Aliança Nacional Libertadora do Partido Comunista, o Lacerda também. Eles chegam a fazer um levante, né, junto com o golpe do Estado Novo e tal, e eles chegaram a ter 150 mil militantes, um movimento integralista. Né? Eram ultranacionalistas, que falavam da cultura brasileira, tinham essa ideia do Estado, pessoas em ação, né? Também defendiam a propriedade privada. Eles não se consideravam fascistas, mas tinha uma ala que se intitulava fascista dentro do integralismo, né? Eram cristãos, e tinham como símbolo inicial, eu não estou brincando, a anta, né? Que a anta era o símbolo, depois foi afastado, né? E era um símbolo, né, bastante pertinente, né? O símbolo era a letra grega sigma, que significava soma de valores. Era um símbolo que fazia lembrar a suástica do nazismo, né? Falavam da tradição, do Estado, da família e tal, defendiam a família, tinham rituais, né? E a saudação era a mão esticada dizendo Anauê, que significa você, irmão. Então, um movimento forte, ele durou até 37, foi colocado na ilegalidade no golpe de Estado, né, do Vargas, né? E movimentos semelhantes surgiram na época no mundo também. A Romênia, Guarda de Ferro, em Portugal, na Espanha e tal. Falar um pouquinho de como está isso hoje, né? Falar de alguns movimentos nesse campo aí. Alternativa para a Alemanha, né? É um partido organizado, está no parlamento, eles não se dizem nazistas. Se perguntar se eles são nazistas, vão dizer que não. Eles são anti-islã, contra o islamismo, né? Os muçulmanos. São anti-imigração ilegal, anti-refugiados. Eles querem fechar as fronteiras da Alemanha, né? Dizem que os partidos tradicionais não oferecem alternativas, ficam superados, né? Atacam o governo por ter apoiado a Grécia na crise do euro, no endividamento da Grécia, em 2013. O alvo deles são os refugiados. E eles têm captado descontentamento da população alemã. Eles cresceram na votação, tem uma bancada grande no parlamento, né? Não se dizem nazistas, mas tem essas características, né? Na Holanda tem um partido, né, que é o Partido para a Liberdade, o líder chama-se Wilders, né?
ele se aproxima da direita americana, com algumas características. Eles defendem os gays, né? Mas são anti-muçulmanos. Os muçulmanos combatem os gays. Mas o alvo deles também são os imigrantes ilegais, que é a Holanda para os holandeses, né? E se aproximam também de camadas trabalhadoras, né? Na Grécia, nós temos o Aurora Dourado, que prega austeridade contra imigrantes, né? Falam que os imigrantes são culpados pela crise na Grécia, pela pobreza que graça naquele país hoje, né? Eles, algumas partes se dizem neonazistas e neofascistas, né? Também usam a violência, os grupos da Aurora Dourada atacam trabalhadores em manifestações, sindicalistas, etc. E são antissocialistas até o osso, né? Características semelhantes tem lá o partido da Marine Le Pen, né, que chegou do segundo turno da eleição francesa, que segue o partido do pai. E a característica geral desses movimentos é que eles se aproximam dos trabalhadores. Eles têm voto em camada popular, eles se aproximam dessas camadas, né, organizam essas camadas. Bom, vou falar um pouquinho aqui do Brasil, para a gente começar um debate, né? Bom, temos uma situação de crise no Brasil já de alguns anos, né? Você tem um desemprego grande, né? Você tem o fim de um ciclo partidário, né? Que começa ainda no final da ditadura, quando de 2 partidos passaram a existir 5, depois da queda da ditadura, outros partidos se criaram, e há uma crise visível dessa representação partidária, né? Insatisfações generalizadas, desemprego, violência, né? Crime organizado, denúncias de corrupção, etc. Existe uma retomada de alguns anos para cá de um pensamento extremamente conservador, né? Agora, nesses tempos da eleição, muitas mulheres foram atacadas, têm sido atacadas pelo fato de serem mulheres que trabalham, por exemplo. Não são lideranças feministas, não é isso. É por ser mulher e ter trabalho, ter estudo, né? Tem acontecido. O pensamento ultraconservador, isso é dos anos 20 do século passado, da luta pelo voto feminino e tal, né? O grande capital apoiam esses movimentos. Eu só vi as declarações aí dos líderes ruralistas, né? Esses movimentos falam também de supremacia racial. Aí o alvo no Brasil não é tanto os imigrantes, mas nordestinos, pessoas de regiões mais distantes do centro-sul, né? Tem um nacionalismo meio difuso, né? Porque fala do Brasil, das cores, da bandeira, mas defende alinhamento com os Estados Unidos. É meio difuso esse nacionalismo, é uma contradição que está acontecendo nesse campo, né? Uma reação moralista ao avanço dos direitos civis, dos homossexuais, por exemplo, das mulheres, etc. Esses grupos atuam de forma violenta, né? Então, estão aí nas ruas e tal, e tem como alvo movimentos organizados. Então, você tem claramente dito agora pelo presidente eleito que o ativismo vai ser reduzido ou eliminado, né? Temos isso aí. Também um anti-intelectualismo, né? Quando se atacam as universidades públicas, está se atacando a liberdade de pensamento, o debate, a ciência enquanto um campo polissêmico, né? Que os diferentes sentidos dados das coisas se batem, diferentes estruturas se colocam. Então, assim, né? Quais seriam estratégias para enfrentar esse estado de coisas, né? Então seriam algumas estratégias. Eu vou tentar terminar para a gente começar um debate. Eu diria que tem vários eixos aqui. Primeiro é uma luta cultural, né? A gente disputar essas ideias, né? Disputar uma visão de mundo. Isso que ou tem direito ou tem emprego é uma falsa discussão. A falsa tem que ter emprego e direito. Todos os direitos civis, direitos sociais e os empregos, não é uma coisa oposta à outra. Nós temos que nos reconectar, eu digo nós esquerdas, nós movimento sindical, com as bases sociais. Houve um distanciamento com muitas bases sociais, né? Então, muitos trabalhadores votaram em quem ganhou as eleições, muitos se abstiveram e nós temos que fazer essa reconexão, né? Temos que participar da luta eleitoral. Não é para deixar em segundo plano, né?
Então temos que constituir frentes democráticas, antifascistas, sem abrir mão das nossas convicções, das nossas propostas. Eu estou no campo dos que defendem o socialismo, né? Então, temos que renovar esse quadro político partidário e, no curto prazo, ter um programa de lutas, né? Que defenda a Previdência, que está mais do que provado que não é deficitário, não é verdade isso, né? A gente deve ter como núcleo desse processo a luta pela democracia, pelos direitos sociais. Esse tempo histórico, ele pode durar pouco, ele pode acabar rápido, mas nada garante isso. Então a gente tem que estar preparado para um caminho um pouco mais demorado, mas a gente não pode cair na armadilha que os iniciativos fizeram e ficar em casa esperando o que vai acontecer. A gente tem que estar organizado, resistindo e ativo desde esse momento agora até os próximos tempos que virão. Esse tempo pode se acelerar. A gente pode ter uma retomada do nosso campo com mais rapidez, mas ele pode tardar um pouco mais também, e como já aconteceu na nossa história recente, nós vamos superar isso. Mas esse momento exige reflexão, exige organização e exige ação, resistência e ofensiva. Eu queria parar por aqui para a gente poder debater um pouco. Obrigado pela atenção.